Boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a oportunidade que nos foi concedida pela revista Minérios e Minerais, né? Estou aqui com meus amigos, com o Francielton e com o Ivan. Nós iremos apresentar hoje o nosso projeto, que é sobre Sistema Inteligente de Gestão de Componentes e Equipamentos. Quem é a Nexa, né? Nós pertencemos ao Grupo Votorantim, produzimos cobre, chumbo e somos a quarta maior produtora extratora de zinco mundial, né? Possuímos ações listadas nas bolsas de Nova York, Toronto e Lima. Em específico, né, sobre o projeto Aripuanã, é o principal empreendimento mineral do estado do Mato Grosso. Consta com investimento de 547 milhões de dólares, é o maior investimento feito pela Nexa hoje no Brasil. Nós possuímos uma produção estimada de 2,2 milhões de toneladas de minério bruto, de zinco, chumbo e cobre. Temos como meta empregar 50% do público de mulheres na operação. Essa é a nossa agenda de hoje, né? Os assuntos que iremos tratar. Vamos falar um pouquinho sobre gestão de ativos, integração entre sistemas e o sistema de gestão de componentes propriamente dito. Todo esse trabalho sobre gestão de componentes, ele foi baseado na norma ISO 55001, que é a gestão de ativos. O que é a gestão de ativos, né? É um conjunto de atividades de uma organização executadas de forma coordenada para realizar valor através dos seus ativos. Dentro da ISO 55001, nós temos o equilíbrio dos direcionadores conflitantes, onde nós temos o desempenho, os riscos e as oportunidades e o custo. O desempenho, ele somente será alcançado se houver medições sistemáticas, monitoramentos e análises para a avaliação dos ativos. Ou seja, levando em consideração esse trabalho nosso de gestão de componentes, a gente só consegue obter um bom desempenho do ativo se a gente tiver um monitoramento. Levando em consideração os riscos e as oportunidades, ele está envolvido na perda do ativo. A gente verifica a melhor oportunidade para fazer a intervenção, levando sempre em consideração, indo de encontro ao custo, seja ele para a manutenção ou para a reposição daquela peça, daquele ativo. Dentro do ciclo de vida dos ativos, nós temos uma fase que é a fase de aquisição do ativo propriamente dito, né, do equipamento. Esse trabalho nosso, nós baseamos na frota de HME, que é uma frota que já está em operação já há 2 anos, né? Então, todo esse trabalho foi como piloto, o sistema de HME com seus equipamentos. Por se tratar de uma frota nova, né, que a gente ainda não obtinha um histórico de funcionamento, de operacionalidade desses equipamentos, nós utilizamos hoje muito o manual, os parâmetros fornecidos pelo próprio fabricante do equipamento, da máquina, né? Então, todos esses parâmetros, eles são computados dentro do sistema e é das maiores medições que nós fazemos. Então, nós juntamos toda a expertise da nossa equipe de engenharia de confiabilidade, junto com os dados fornecidos, né, pelo próprio fabricante da máquina, do equipamento, e conseguimos colocar tudo isso dentro do sistema. Para quê? Para que nós conseguíssemos fazer toda a medição de vida do componente. Quando a gente começa a entrar na parte de operação e manutenção, que é onde a gente tem a fase de manter e utilizar, a gente faz toda essa verificação com dados de manutenção baseada na condição, né, que são as técnicas preditivas, as inspeções sensitivas. Então, a gente faz todo esse acompanhamento do ativo, desde quando ele é instalado e comissionado, até a sua fase de descomissionamento, né? O sistema hoje, ele nos permite ter essa atualização de forma automatizada, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente, e de forma real e ativa, né, de forma bem interativa, de como está a saúde do nosso componente, do nosso equipamento. Então, considerando até a fase de descomissionamento, nós temos a fase de
decidir a viabilidade, né? Nós vamos restaurar esse componente, esse ativo, ou nós vamos descartar? Então, é algo que a gente consegue cercar. A gente levando em consideração, como eu disse, os manuais de fabricante, né? A gente tem até um exemplo que é dos motores. Um fabricante, por exemplo, ele dá a vida estimada de um motor de 10 mil horas. A nossa função, o nosso objetivo com esse sistema inteligente de monitoramento é progredir essa vida, é maximizar a vida desse motor. Então, hoje, como a gente ainda não tem esses parâmetros, a gente utiliza os dados fornecidos pelo próprio fabricante e o nosso objetivo com o sistema é fazer todo esse monitoramento para que a gente possa estender essa vida útil do ativo. Ivan? Oi, estão me ouvindo? Oi. Sim, Ivan, estamos te ouvindo. Opa. Ai, meu Deus. A partir daí, né, de onde o equipamento é cadastrado no sistema, com todas as especificações dos componentes, com esses dados vindos dos fabricantes, fazemos todas as análises de óleo, o monitoramento de condições dos equipamentos em campo, através de componentes de desgaste, fazemos todo o controle de combustível e de lubrificantes, olhamos as atualizações de horas trabalhadas dos equipamentos, além dos dados, né, de troca, a mobilização, a movimentação deles dentro do sistema, né? O sistema faz o cruzamento desses dados, gera análises que são tratadas dentro do PCM até ser feita a execução das atividades. E esses dados, eles devem ser inseridos dentro do sistema. A gente sabe que o ser humano, ele erra por diversos fatores, seja por distração ou por priorizar uma demanda em detrimento à outra, e indo de encontro que fala a indústria 4.0, que é manter os sistemas conectados, trocando informações em tempo real, diminuindo assim as ilhas de informação entre eles. Nós propusemos aí uma integração entre sistemas, né? Onde o sistema de despacho faz as atualizações das horas trabalhadas dos equipamentos, o sistema de lubrificação, ele faz o input dos dados das análises de óleos e lubrificantes. Temos ainda a parte de campo, que é referente à medição de desgaste e faz o monitoramento das condições dos equipamentos dentro do campo. E temos a parte do nosso ERP, que faz toda a especificação dos componentes e a movimentação dentro deles no sistema. O nosso sistema de gestão de componentes e equipamentos, por sua vez, emite laudos, né, que são tratados, são analisados. Uma vez que esses laudos apresentam alguma anomalia dentro do equipamento, é aberta uma nota de manutenção. Essa nota de manutenção ela é tratada pelo time do PCM, né, onde gera uma ordem de manutenção. Esse laudo ele é anexado junto a essa ordem com o intuito de munir o máximo possível o nosso executante da atividade de informações, né? Todas essas informações integradas e retroalimentadas automaticamente garantem que o sistema sempre esteja emitindo em tempo hábil laudos e solicitações de reparo. Ele garante a saúde dos nossos componentes, dos nossos equipamentos, traz ganhos para o processo, tornando eles mais produtivos e os dados mais confiáveis. Dessa forma, aumentamos a disponibilidade, diminuindo a quebra do equipamento de forma inesperada. Agora o Franciel. Bem, pessoal, boa tarde. Como falado pelos meus amigos, o nosso sistema de gestão ele tem um foco em maximizar a vida dos componentes, reduzindo sempre o estoque e garantindo, né, a nossa performance e disponibilidade.
Esse sistema ele possui diversas formas de gerenciamento e integração, certo? Além disso, como a gente pode ver na tela, a gente tem um sistema de notificações para todos os usuários cadastrados, ok? Ele também dispõe de um sistema, certo? Em formato de dashboards, onde a gente pode ver expandido, né, como floresta, árvore ou folha, permitindo uma visão macro do sistema, ou seja, da frota, e uma visão micro, de forma técnica, de todos os nossos componentes, como motores, eixos, transmissão, diferencial e pneus de toda a nossa frota de equipamentos móveis. Ok? Aí a gente pode ver, né, que a gente tem tanto monitoramento de pneus quanto monitoramento dos componentes. Para esse exemplo e estudo de caso da nossa frota, a gente vai falar um pouquinho sobre a análise de um motor diesel, onde esse motor, ainda na fase de garantia, ele apresentou, né, níveis elevados do elemento cobre, que é um elemento de desgaste do componente, atingindo 70% de limite. Com isso, a nossa projeção de troca, que como a Karen falou, era de 10.000 horas, ela estava indo para o final de 2022. Após isso, né, a gente fez, através das análises de falha, dos levantamentos de dados e reuniões de estudo técnico junto com o fabricante, e alcançamos, né, resultados significativos, que foram a ativação da garantia do motor até 10.000 horas, com previsão de substituição em garantia a qualquer momento durante este período. Ao final dessas 10.000 horas, nós faríamos uma avaliação do nosso componente, certo? E sendo necessário, a gente realizaria a composição do estado do motor ao nível desejado de operação. Volta um pouco, Gui. Nós também tivemos a correção, né, como fala aí no item 3, a correção da causa fundamental através de uma solução imediata, onde a gente evidenciou que a gente estava tendo oxidação do tanque de combustível desse motor diesel e conseguimos esta garantia, né, para o nosso componente aqui na Nexa. Ok? Passo novamente a palavra para a Karen, que vai estar finalizando. Como desfecho, né, do nosso trabalho, da nossa apresentação, a gente tem o ciclo, né, do PDCA, onde inicialmente nós fizemos toda a definição dos componentes que seriam monitorados, levando em consideração a matriz de criticidade desses ativos e o lead time de entrega desses componentes. Logo após, a gente definiu todas as estratégias, né, individuais de monitoramento dos componentes. Fizemos um mapeamento dos sistemas pais das informações, que é, como o Ivan disse, a parte de integração, que é onde garante a confiabilidade dos dados gerados. Fizemos a validação e acompanhamento periódico de efetividade de informações e dados. Então, todo o nosso time, né, de analistas, os inspetores propriamente ditos, eles fazem toda essa verificação para emissão de laudos, né, que comprometam a vida do componente, uma vez que ele entra em estado de alerta ou em estado crítico, até a fase final, que é a fase de análise de indicadores gerados e acompanhamento das metas de eficiência operacional, que é o nosso maior objetivo, que é garantir a performance do equipamento, né? Tem até uma frasezinha aqui, que é onde não há padronização, não pode haver melhoria. Então, o foco maior do nosso trabalho, até levando em consideração a parte de gestão de ativos da ISO 55001, é realmente a gente buscar trabalhar com a padronização dos dados. Então, uma vez que os dados a gente tem o objetivo, né, que a gente consegue levar eles de forma automática, a gente consegue dados mais confiáveis e de forma remota, né? Então, esse foi o nosso trabalho, agradeço a atenção e muito obrigada.